Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o nosso novo assunto, que é a divisão de números naturais. E no primeiro momento, então, eu já deixei no quadro escrito para vocês as ideias que a gente tem associadas à divisão, que estão ligadas à divisão. Então, quando a gente fala em repartir, quando a gente fala em distribuir, parcelar ou dividir, a gente está trazendo a nossa ideia, né? No caso, tem a ideia de divisão. Repartir. O que é repartir? É pegar uma barra de chocolate e quebrar, né? No caso, ela em pedaços. Estou fazendo partes. Repartir. E aí, quando a gente fala em pegar uma barra de chocolate e quebrar, se eu quebrei uma partezinha ali pro meu irmão e a outra parte todinha eu fiquei pra mim, eu sou a gulosa, né? Então eu vou ficar pra mim. Eu dividi, que fica um pedacinho de chocolate, eu fico com um pedação de chocolate. Só que isso é divisão matemática? Não. Quando a gente fala em divisão, de operação matemática, a gente vai falar em partes iguais. Eu vou pegar minha barra de chocolate, se nós somos dois irmãos, eu vou quebrar no meio, né? Lembrando, metade. Metade é uma palavra associada, né? Que traz a ideia de divisão. Metade é dividir em duas partes iguais. E aí, então, eu não vou ser gulosa, eu e minha irmã vai ficar com o mesmo tanto que eu de chocolate. Só que ela não gosta de chocolate. Ela pode dar pra mim, eu quero. Todo mundo gosta de chocolate, né? Então, outra ideia que a gente tem de divisão é o distribuir. Como distribuir? Fiz brigadeiros e tenho que entregar esses brigadeiros. A prof. Jaque só fala de comida. Ai, ai, ai. Distribuir. Tenho 150 brigadeiros e vou colocar em caixas para entregar. Então, eu vou pegar 150, dividir em 3 caixas iguais, porque eu quero que esteja em cada caixa a mesma quantidade. Então, porque igual, né? Quando a gente fala em divisão, na operação matemática, a gente vai falar em partes iguais. Opa, agora eu não vou falar de comida. Parcelar. Parcelar também é uma ideia de divisão. Só que, quando a gente fala em parcelar, a gente geralmente está falando de um dinheiro, de uma quantidade, né? Um valor. Valor, no caso, valor de dinheiro. Então, por exemplo, quero comprar um celular. É R$1.000 esse celular. Eu não consigo pagar ele todo de uma vez só. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para a loja se eu posso pagar um pouquinho de cada vez. Então, eu vou parcelar. Eu vou pagar um pouco de cada vez. Geralmente, partes iguais. Então, 1.000, se eu quisesse parcelar em 4 prestações, né? Ó, a ideia de prestação. Prestação é uma parcela. Então, eu ia fazer 1.000 dividido por 4 para saber quanto que eu ia pagar em cada mês. E a própria palavra dividir também está a ideia, né, de divisão matemática. Aí, não posso nunca esquecer do igualmente. Vou lembrar também que a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. O contrário de multiplicar é dividir. É uma situação que prova a questão do multiplicar, né, da operação inversa. É um caminho contrário. Então, se eu tenho 6 crianças, cada uma ganha 4 balas, vai ter 24 balas no final. Mas se eu tenho 24 balas e eu quero dar para 6 crianças, quantas balas cada um vai ganhar? Então, dali o caminho inverso, né? A gente vai então ver uma situação que eu vou resolver utilizando a divisão, tá? Então, a primeira situação é assim: o professor de educação física dos sextos anos, ele resolveu juntar todos os sextos anos e fazer uma brincadeira de queimada. E aí ele tinha 64 alunos e cada equipe de queimada tem 4 alunos. Então, ele vai ter o quê? Ele tem 64 alunos e ele quer formar grupos de 4 alunos. Formar grupos é separar, é distribuir esses alunos. É, na verdade, o quê? É dividir os alunos em grupos, né? Então, 64 dividido para 4 é o que eu devo fazer para responder quantas equipes o professor vai conseguir. Então, aqui, o dividido, eu posso tanto utilizar esses 2 pontinhos aqui, como os 2 pontinhos com a barra. São os 2 símbolos que a gente utiliza para divisão principal, né?
Tem outros, mas aqui no caso, os principais. Ou dois pontinhos com esse risquinho no meio, tá? Então, são símbolos que representam a divisão. Para efetuar essa divisão, a gente utiliza o que a gente chama de chave. A gente monta dessa forma, né? 64 dividido para 4. Então, aqui, o 64 é o meu dividendo, o 4 é o meu divisor. O divisor é quem vai estar na chave sempre. E é a partir dele que eu vou efetuar, então, a divisão. E aí, ou eu vou utilizar a tabuada, ou eu vou usar outros meios de fazer a divisão. Ou com risquinhos, né? Outras maneiras. Mas, se a gente souber a tabuada, facilita bastante, né? Então, aqui, eu vou utilizar, então, vou pegar o 64 para dividir para 4. O que eu vou fazer com esse 64? Eu vou usar direto 64? Não, eu não preciso usar direto 64. Uma forma mais simples de a gente efetuar é a gente fazer o quê? A gente pegar justamente somente o número 6. Pegar o 6 e dividir para 4. E aí a gente vai fazer 4 vezes 1, 4 vezes 2, para ver qual é o número que chega mais próximo do 6, porém não pode passar do 6. Então aqui no caso, 1 vezes o 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. Eu consigo de 6 tirar 8? Não, então eu só vou tirar 1 vezes o 4. 1 vezes 4, 4 e vou tirar. 6 tirando 4 fica 2. Aí agora eu vou baixar o meu próximo número aqui, que é o 4. Então fica 24, certo? Aqui então, se eu tenho na tabuada já pronto, facilita muito, né? Tabuada de 4 tem 24 ou alguém que chega próximo a 24? Tem, no caso, 6 vezes 4 é 24, exatamente. Então, 6 vezes 4, 24. 24 menos 24 dá 0. E aí, então, eu tenho a resposta do meu problema. Se o professor de Educação Física pegou 64 alunos e repartiu em grupos de 4, ele vai ter, então, 16 equipes, 16 grupos de aluno. Essa divisão a gente chama de divisão exata. Por quê? Porque não teve resto aqui, ó. O resto é 0, na verdade. Tem resto, mas é resto 0. Então, a gente chama de divisão exata. Vamos para uma outra situação. Uma segunda situação vamos supor que em um dia uma granja de produção de ovos tenha produzido 5.400 ovos. Esses 5.400 ovos, eles são embalados em caixas de uma dúzia. Então, o que é uma dúzia? É 12 ovos, no caso, quando a gente fala em ovos, né? Uma dúzia é associado ao número 12. Se eu tenho 5.400 e eu quero colocar em caixas de dúzia, eu vou dividir para 12 para saber quantas caixas vai se obter. Então, 5.400 dividido para 12. Aqui começa, então, na tabuada de 12, né? Se eu tenho ela prontinha, se eu sei 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24. Se eu sei já o resultado, eu vou fazer dessa forma. Se eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tentativas. Eu vou tentar por 4, vamos ver quanto é que dá 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48 é um número próximo a 54. Então, eu vou tentar esse. Como é que eu sei que não era esse? Se sobrar mais do que o que está aqui no meu divisor. Nunca pode sobrar mais do que está no divisor. Então, eu vou fazer aqui. 4 vezes 12, 48. Aqui eu vou fazer a subtração normal, então 4 tirar 8 não dá, eu vou então fazer a transformação que precisa ser feita aqui. 14 tira 8 agora dá 6 e 4 tira 4, 0. Aí eu baixo o meu próximo número que é o 0, 60. 60. Opa, sobrou 6, desculpa, antes de mais nada, voltando um pouquinho. O 6 é menor que o 12, então eu sei que tá certo porque sobrou só 6. Tá? Aí eu baixei o 0 e ficou com 60. 60 dividido para 12. Bom, 48 acho que está um pouquinho longe. Vamos tentar mais uma vez? Então, vou fazer 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Oh, deu certo, 60. Então, eu vou usar aqui no meu quociente, tá? O 5.
5 vezes 12, 60. 60 menos 60 é 0. Mas eu não acabei a minha divisão, eu tenho um número lá para baixar ainda, ó. Então, eu vou baixar o meu próximo número, que é o 0. 0 dá de dividir para 12? Não dá. Pera lá, mas como assim não dá? Não dá nenhuma vez? Então, o que é o nenhuma vez? É o 0. Então, se eu abaixei e eu não consegui dividir, ou, a gente diz não conseguir. O que a gente faz? Então, a gente acrescenta um 0 na resposta, porque a gente deu 0 vezes 12, que dá 0. Tá? Então, no caso aqui, se a empresa tinha, no caso a granja, tinha 5.400 ovos para colocar em caixas de 12, ela conseguiu, naquele dia, 450 caixas de ovos. Certo? Existem situações, aqui a professora fez 2 exemplos que deu exato. Existem situações que não dão exatas, tá? E que situações são essas? Tá? Quando sobra aqui embaixo, quando tem resto, 2, 3, 4, o detalhe é que, como eu falei antes, não pode sobrar nunca mais do que o que está aqui. Até mesmo no meu processo da divisão, nunca pode sobrar mais do que o 12, mais do que o 4, mais do que o que está na chave que a gente diz, tá? Mais do que o meu divisor. Então, qual é o maior resto de uma divisão por 5? É 4. Qual é o maior resto de uma divisão por 10? É sempre 1 a menos, é 9. Nunca pode sobrar ele mesmo, muito menos mais do que ele. Tá? Então, são detalhes que a gente tem que lembrar na divisão. Por quê? O que quer dizer que sobrou mais? Está errado por quê? Porque dava mais uma vez. Eu podia ter feito, em vez de, se eu tivesse sobrado 11, quer dizer que eu podia ter feito uma vez a mais. Podia ter feito vezes 6, podia ter feito vezes 7, tá? Aqui 11 não, no caso 13 aqui, né? Eu tenho que sobrar mais do que o meu divisor. Certo? Então, vou fazer mais um exemplo, só preciso pegar o meu apagador para fazer mais um exemplo que não vai dar exato, tá? Então, se eu tivesse 69 alunos para fazer equipes de vôlei, que são 6 alunos em cada equipe, vai dar certo o número de equipes? Quantas equipes vai dar? Então, eu vou fazer o quê? 69 dividido para 6, que são o número de alunos em cada equipe. Tô querendo que todos joguem, não vou fazer troca. Esse é tem a reserva, professora. Tá, beleza. Então, aqui tá sem reserva, tá? Então, 69 dividido para 6. Como é que eu vou fazer isso aqui? Começa com um 6, tá? 69 dividido para 6. Começa com 6. Tem um número vezes 6 que dá 6? Sim, uma vez, né? Uma vez 6, 6 e sobra 0. Aí eu vou abaixar o meu segundo número aqui. 69, eu vou abaixar então o 9. Vou pensar, tem algum número vezes 6 que dá próximo a 9? 2 vezes 6 dá 9? Não, 2 vezes 6 dá 12, então não pode ser 2 vezes. De novo, uma vez. 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 13. E aí, tem alguma coisa mais para baixar? Não tem. Então, nesse caso ali, a minha divisão ela não é exata. Eu poderia formar 11 equipes e ia sobrar 3 alunos. Esses 3 alunos talvez poderiam estar fazendo então o que eu falei antes de revezar. Mas assim, equipe, se eu quero formar a equipe, deu 11 equipes e sobrou 3. Certo? Espero que tenham entendido o que eu falei sobre divisão. Essas são algumas coisas que eu poderia estar falando sobre divisão. Tem mais alguns detalhes, mas que vocês podem ir tirando as dúvidas comigo conforme for necessário. Até mais!